Olá! O objetivo dessa aula é discutir com vocês a abordagem do paciente com linfonodomegalia na rede básica de saúde. Vamos começar com algumas definições. Em geral, linfonodomegalia é considerada naqueles pacientes com linfonodos com mais de 1,5 por 1,5 centímetro, embora não haja uma definição rigorosa sobre esse limite. A história e o exame físico são suficientes para resolver a etiologia da maioria dos casos, que são aqueles casos em que a gente já mais ou menos sabe qual que é o diagnóstico, como por exemplo uma infecção de pele com uma linfonodomegalia na cadeia que drena aquela região. O grande desafio é justamente separar esses casos autolimitados, que a gente de cara reconhece, de casos que exigirão um tratamento específico ou, mais importante ainda, de casos com risco de malignidade. Para isso a gente precisa de saber de forma global quais são as causas de linfonodomegalia. E eu dividi elas em 3 grandes grupos. Reacionais, proliferação policlonal, neoplásicas, proliferação monoclonal, e aqui uma miscelânea de infiltração por células de outro tecido. Então, entre as causas reacionais, a gente tem as infecções, tem doenças autoimunes, tem quadros alérgicos que vão levar a uma proliferação reacional de linfonodos, alguns medicamentos e algumas linfoproliferações atípicas, que é praticamente um diagnóstico de exclusão. Proliferação monoclonal, quer dizer, uma célula do linfonodo sofre uma transformação maligna e leva a uma neoplasia, leucemias e linfomas. E a infiltração por células de outro tecido, como por exemplo no caso das metástases, uma alteração maligna, ou no caso das linfadenites agudas, quando os neutrófilos levam à hipertrofia linfonodal. Nesse quadro, a gente vai olhar para essa mesma questão de um ponto de vista mais etiológico. Então, quais são as neoplasias associadas à linfonodomegalia? Linfomas, leucemias e metástases. Doenças autoimunes, artrite reumatoide, Sjögren, lúpus. Infecções, podem ser virais, podem ser bacterianas, podem ser de outra natureza. Entre as virais, todo mundo vai logo lembrar das mononucleose e monolike. Entre as bacterianas, as infecções cutâneas por estáfilo e estrepto. A doença da arranhadura do gato também. Mas o rol de possibilidades é amplo. Existe um grupo de causas iatrogênicas, como por exemplo a doença do soro, que é uma reação alérgica reacional, e alguns medicamentos que também levam a aumento reacional dos linfonodos, como por exemplo alopurinol, atenolol, captopril, entre outros. As causas atípicas são aquelas que não se enquadram como neoplasia, mas também que você não identifica como um desencadeante óbvio. São linfoproliferações já bem estabelecidas que o diagnóstico em geral é feito pela biópsia. Um outro aspecto importante é que a gente saiba mais ou menos o que significa estar diante de um paciente com uma linfonodomegalia. Então foi feito um estudo que avaliou a prevalência dessa queixa na assistência primária e chegou a um número que obviamente varia de lugar para lugar, mas que dá a ideia da dimensão, 0,6%. Não é um achado muito frequente, mas ele não é tão raro assim. Desse 0,6%, 1% era câncer. Frequência essa que era maior nas pessoas acima de 40 anos e rara nas crianças. Um outro estudo avaliou a frequência de câncer nas linfonodomegalias que o médico, após uma primeira avaliação, suspeitou fortemente de um tumor, com um resultado de 17,5%. O que a gente precisa de levar em conta para poder identificar esses casos? Então, a idade do paciente, a localização do linfonodo, suas características de tamanho e consistência e quais os sinais e sintomas associados.
Eu não vou gastar tempo aqui falando de todas as cadeias de drenagem, mas é óbvio que um indivíduo que tenha, por exemplo, uma linfonodomegalia axilar e uma infecção no braço, você não vai ter dificuldade de fazer essa associação. Da mesma forma que um indivíduo com uma linfonodomegalia supraclavicular sem nenhum processo infeccioso, a gente vai suspeitar de uma neoplasia. Então, a localização e o conhecimento dessas zonas de drenagem, ele é muito importante. Em relação às características, o que a gente tem? Linfonodos menores, dolorosos, móveis e fibroelásticos, e em cadeias de vários linfonodos pequenininhos, tendem a ser de etiologia benigna, inflamatória, infecciosa, autolimitados. Então, a dor, nesse caso, ela favorece uma etiologia benigna. Já a consistência pétrea ou a consistência carnosa em grandes aglomerados linfonodais já fala a favor de etiologias neoplásicas. Mas mais interessante são esses grandes grupos de sintomas associados ou apresentações sindrômicas que eu quis colocar aqui para vocês. Então, por exemplo, uma linfonodomegalia mais febre é muito pouca informação, é muito inespecífico. Pode ser benigno, pode ser maligno, pode ser infeccioso, inflamatório, não dá para a gente falar muito. Mas se essa febre for acompanhada de perda de peso, sudorese noturna, esplenomegalia, outros sinais de falência medular, opa, vamos pensar numa etiologia neoplásica. Se essa febre vier acompanhada de um quadro característico de mononucleose, dor de garganta, icterícia, esplenomegalia, mal-estar, mas com estado geral preservado, provavelmente estamos diante de uma infecção viral ou bacteriana ou por tóxico parecida com mono. Se o indivíduo tem comportamento sexual de risco, temos que pensar em sífilis, HIV agudo, linfogranuloma venéreo. Se ele viajou para zonas endêmicas específicas ou teve contato com animais, etiologias infecciosas específicas, como doença da arranhadura do gato e rickettsiosis. E se há sinais de autoimunidade, doenças reumatológicas, vamos pensar nas doenças autoimunes. Esse quadro ele foi adaptado de uma referência de medicina de família e ele tenta guiar o manejo das linfonodomegalias uma vez feito o raciocínio diagnóstico inicial. Então, por exemplo, aqueles casos que você sabe que é benigno e autolimitado, uma infecção, uma coisa reacional, ou aqueles casos que você associa com autoimunidade, se suspeita de uma infecção específica, doença da arranhadura do gato, por exemplo, ou o paciente tem fenômenos autoimunes, a gente vai abordar da seguinte maneira. Os benignos e autolimitados, é tratável? Sim. Trato? Não. Só observo e espero a resolução dos sintomas. Aqueles que eu tenho uma suspeita específica, eu investigo com testes sorológicos. Se deu positivo, eu trato ou não, dependendo da condição. Mas se deu negativo, eu estou diante de uma linfonodomegalia sem causa evidente. Vamos guardar ela para depois. Se eu suspeitei de uma neoplasia, pelos sintomas associados, pelas características e pela idade, eu vou complementar com algum teste que possa me ajudar, uma tomografia, um ultrassom, mas vou caminhar rapidamente para uma biópsia, que deve ser preferencialmente excisional. Se essa biópsia é positiva, eu mando para o serviço de referência, se ela é negativa, eu venho para o grupo sem causa evidente. Esse grupo sem causa evidente, eu vou considerar aquelas causas atípicas, eu vou insistir na necessidade ou não de biópsia. E aqui a gente pode aumentar o número de testes, reavaliar se essa linfonodomegalia vai crescer ou não, mas em geral a gente vai acabar biopsiando esse linfonodo, e aí a gente procura sempre o linfonodo mais alterado e encaminhando esse paciente para tratamento oncológico, se for o caso, e às vezes você biopsia, não acha nada, e você tem que fazer o segmento clínico desse indivíduo. Então eu espero ter passado para vocês uma visão mais simplificada, porém ampla, do manejo das linfonodomegalias e que permita então que
que esses casos autolimitados sejam separados dos casos suspeitos e que os casos suspeitos sejam rapidamente encaminhados para a biópsia para que o diagnóstico possa ser feito. Obrigado.